vida longa e próspera, paz e amor. E vamos aqui para mais uma aulinha e hoje eu vou falar para vocês sobre os persas. Mas não vou falar qualquer besteira dos persas, eu vou falar aqui da cultura dos persas, porque se você quiser saber da história do Império Persa, vai lá ver uma outra aula que eu já fiz aí para vocês sobre os persas, né? Então, o que nós vamos falar aqui hoje um pouco é da questão cultural desse grande império aí. E para a gente falar da questão cultural, logicamente, nós temos que falar da questão da religiosidade dos persas, né? Gente, os persas eles vão seguir uma linha, uma religião que é o zoroatrismo ou o madeísmo, né? Mas o que diabos é isso? Isso é uma religião, cara, que existe até hoje. Inclusive, Freddie Mercury lá, que foi o vocalista da banda Queen, vai assistir Bohemian Rhapsody, embora o filme não tenha muito a ver, não tem muito a ver com a vida dele, mas é um certo tributo, uma certa homenagem a ele, a banda e tudo mais, né? É, e ele era, né, dessa religião, madeísmo ou zoroatrismo, né? Chega até no filme uma cena ali mencionar sobre isso. Mas vai lá assistir, vai curtir aí com uma pipoquinha, assistir um filminho legal aí, tá? Gente, o zoroatrismo, ele nasce de um cidadão chamado Zaratustra, ou Zoroastro, né, em grego, traduzindo o nome dele lá, apertando a tecla SAP pro grego, né, Zoroastro. Ele é um cidadão, um cara, que vai, alguns registros dizem que ele se retirou para um deserto, outros que ele foi num deserto, mas ficou dentro de uma caverna, enfim. Ele fez um certo retiro espiritual, mais ou menos com 30 anos de idade. Ele, depois de tanto tempo de reflexão, ficou anos lá refletindo, pensando, fala que foi uma revelação divina, mas enfim, ele leva para as pessoas todo o seu conhecimento, que ele tanto ele meditou, né? Ele quer levar a sabedoria para as pessoas ali. E isso foi o quê? Mas não se sabe a data certa, você não tem muitos registros sobre isso, mas acredita que é de 1000 anos para mais até a vivência dele, né? 1000 anos antes de Cristo, né? Então você vê que é uma doutrina muito antiga ali. O que nós temos aí sobre, então, o ensinamento do Zaratustra? Ele vai pregar, né, a ideia de que no mundo existem forças que dividem o mundo entre o bem e o mal. Que o mundo foi criado por um Deus bom, por um ser bom, por isso o mundo era para ser bom, mas aí vem, né, o inimigo, vem lá, o tinhoso, que é representado por uma força e gera o mal. Né? Então ele fala que há um dualismo. O que é dualismo? Dois lados do mundo, o bem e o mal. E nós temos que escolher entre o bem e o mal. Por quê? Porque nós é que escolhemos, nós não temos que obedecer a um Deus, nós não temos que simplesmente ser marionetes. Nós temos uma coisa chamada livre-arbítrio, né? Que nós fazemos essa escolha se nós queremos estar do lado do bem ou do mal nessa batalha que há no mundo. E ele recomenda que nós seguimos o caminho do bem, né? O caminho de Orsmud. Orsmud ou Aura Mazda, né? Daí a palavra madeísmo, é um Deus, é o ser criador de tudo, é o Deus benevolente, que quer o nosso bem, mas que uma força, essa força do mal, né? Arismares, que é como se chama essa força do mal. Em alguns lugares o pessoal interpreta como um deus, havendo o deus do bem e do mal, mas dentro da cultura, da linha de pensamento mesmo, é mais uma questão monoteísta, né? É o deus do bem. O Arimares é mais uma força negativa, uma força maligna que tenta quebrar a harmonia do mundo. E aí, então, nós temos que escolher nessa batalha do bem e do mal, um dos lados, e ele recomenda nós escolhermos o lado do bem. Por quê? Porque vai vir um grande profeta, vai vir um homem ali, representante direto de Orsmud, e que esse cara vai fazer o quê? Ele vai trazer a batalha final, né? O grande lance, a grande pegada final ali entre o bem e o mal, e que essa grande batalha vai ser o fim de tudo. Acabou, não vai ter mais nada, né? Encerra ali, baixa a cortina, não tem nem pós-créditos. Então, que nessa guerra final, nessa batalha final, quem vai vencer é o bem, né? O bem vai vencer o mal na batalha final. E então que nós temos que escolher o lado do bem ali. E por quê? Porque depois da batalha, depois que tudo acabar, nós teremos uma outra vida, uma vida abençoada, uma vida num lugar maravilhoso, no qual nós vamos usufruir do bem. Mas se nós escolhermos o caminho do mal, quando terminar e perder o mal, nós vamos sofrer eternamente.
Nós vamos ali, por quê? Porque todo mundo, até nós vamos ressuscitar para poder fazer parte dessa batalha final, desse julgamento final aí, no qual o bem vai prevalecer. Pô, mas se parece essas histórias, parecem meio familiares. Sim, gente, o zoroatrismo, ele vai, né, essa doutrina aí, ela vai se proliferar para aquela região ali do Irã, né? Ela vai se proliferar e ela vai atingir de cheio, ela vai ser assimilada pelos persas, ela vai ser a religião persa, o pensamento. E os persas é aqueles caras que libertam os judeus do cativeiro da Babilônia. É aqueles caras que levam os judeus de volta para suas terras, que ajudam eles a reconstruir seu templo sagrado. Tanto que na Bíblia dos judeus, né, o Ciro, o imperador, o primeiro imperador persa, aparece lá, né, o grande homem de Deus, o grande homem iluminado por Deus, coisa que ele nem era, né, ele era Zoroastro e ele nem era ali da religião dos judeus, mas tudo bem, os judeus colocaram que ele era o enviado de Deus. E não é só isso, a história entre persas e judeus não termina aí. Os persas, nessa política de assimilar culturas, de incentivar a cultura dos povos, ele coloca os judeus em cargos, em pessoas judaicas, em cargos importantes do império, e eles vão ajudar na parte administrativa do império. Inclusive o aramaico, que é a língua, que é a escrita dos judeus, ela será absolvida e ela se tornará oficial pelos persas. Ela é a língua oficial do governo persa, né? Então quem cuida de parte administrativa são os judeus. E aí os judeus, dentro dessa aproximação com os persas, eles vão pegar muito dessa cultura. Inclusive, eles ainda não estão totalmente formulada a ideia de monoteísmo. É uma influência dentro da cultura dos persas, é que realmente se consolida o monoteísmo judaico, que vai ser a base depois do cristianismo e depois do islamismo. Então, por isso que o zoroatrismo é considerada a religião talvez mais antiga em termos de monoteísmo, de um único Deus. E quais são essas influências que o zoroatrismo vai trazer para a cultura judaica, cristã e islâmica? É a ideia de vida após morte, que essa vida aqui ela é uma passagem. Então, essas religiões elas pregam essa ideia de que quando você morre, você terá uma vida após ela. A questão do livre-arbítrio, que você tem que escolher entre o bem e o mal, é você que escolhe. Deus não vai te mandar, Deus não vai falar isso que eu quero. Não, é você que tem que tomar as suas atitudes, porém, cada atitude que você toma, né, cada decisão que você faz, você vai ter o quê? Você vai ter consequências. A ideia, então, de paraíso e inferno, se você é uma boa pessoa, você vai para o paraíso, né? Se você é uma má pessoa, você vai para a ideia de inferno, ou seja, a ideia de recompensa para os bons e de punição para os maus. Isso daí, isso daí é da cultura persa. E os judeus vão assimilar muito essa ideia, né? Eles já tinham essa visão de vida após morte, desde a influência com os egípcios, que os egípcios acreditavam na vida após morte, né? E aí eles vão assimilar também isso. E a ideia também do juízo final, né? Da batalha final, isso até é uma questão do Apocalipse, que vai ter um momento, e quem vai fazer esse julgamento? O grande Salvador. Jesus vai lá julgar os vivos e os mortos. E também, então, você tem uma influência ali da questão de um Messias. Essa ideia que é presente na cultura judaica, para os cristãos, Jesus é o Messias que veio. Para os judeus, o Messias ainda não veio. Mas quem influencia nessa visão de que virá um Salvador, trazer a mensagem do bem para orientar as pessoas e prepará-las para o juízo final, é também da cultura persa, né? É do zoroatrismo. Então, gente, o zoroatrismo, ele é o quê? Ele é essa doutrina religiosa que vai ser a religião dos persas. Dentro dessa visão religiosa persa, eles que vai influenciar aí, como eu falei para vocês, os judeus, eles têm essa visão do quê? De fazer o bem. E é dentro desse princípio religioso de fazer o bem, o que os caras fazem? Eles querem dominar o mundo, porque na cabeça dos persas, se nós dominarmos o mundo, um único governo, nós vamos parar com as tretas, com as guerras, com as disputas, e o mundo vai viver no bem, o mundo vai ser próspero, né? Então eles tinham uma ideia de dominar tudo para trazer o bem. E essa ideia, né, você pode falar, coisa meio louca, mas é uma questão religiosa, mas ela influencia muito nos planos de expansão e de conquista dos persas, né? Isso daí vai ser uma mão na roda para incentivá-los nos seus planos aí de crescimento imperial, que vai esbarrar, como a gente sabe muito bem, se não sabe, vai ver na nossa outra aula, que vai esbarrar aí na questão dos gregos e depois vai chegar no seu fim com a questão do Alexandre o Grande, ok? Então, em linhas gerais, isso daí é
O zoroatrismo, isso daí é a religião dos persas. Beleza, pessoal? Falou, galera!